Vamos lá, boa noite, meus amigos de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Como é que estão as coisas por aí? Aqui é o professor Pedro Lenza e eu queria agradecer a presença de todos vocês para mais uma live nesse grandioso projeto que eu tenho chamado de Live do Lenza, com extraordinários convidados para que a gente possa discutir temas de extrema atualidade e democratizar o ensino. Portanto, queria agradecer a presença de todos vocês. Se puderem chamar os seus amigos, divulgarem, isso ajuda a live a ter uma repercussão maior. E, portanto, eu vou agora já chamar de imediato o professor Marlon Reis. Eu vou localizar ele aqui para que a gente possa, então, falar sobre tema de extrema importância. Então, vamos lá. Professor Marlon, já estou vendo ele aqui. Estou à disposição, possa discutir com os temas de hoje à noite. O professor Marlon deve estar entrando. E vamos lá, pessoal. Maravilha, Marlon. Como é que você está, meu amigo? Muito bem, Pedro. Obrigado, viu, por esse nosso encontro aqui. E puxa, um grande abraço para você e para todos que nos seguem aqui. Já tem muita gente entrando e estou muito animado para a nossa conversa. Nossa, eu fico muito feliz, Marlon. E a nossa última participação aqui em conjunto foi no mês de março, parece que foi ontem, nós fizemos uma live extremamente importante e parece que foi ontem, né? E aí, quando veio essa perspectiva de tanto do fundo como da questão das convenções partidárias que ocorreram hoje, né, no TSE, que você teve uma participação intensa, eu falei, preciso convidar o professor Marlon para que a gente possa falar sobre os temas extremamente importantes envolvendo as questões eleitorais. E eu estou hoje muito mais como aprendiz do que como professor. E por isso é uma grande honra tê-lo aqui num dia emblemático, Marlon, porque hoje é dia de aniversário da Lei da Ficha Limpa. É isso ou eu estou errado? É isso aí, Pedro. Hoje essa criança faz 10 anos. 10 anos. A filha do Brasil, né, de todo o Brasil, 10 aninhos completando hoje. E se você quiser falar logo no início a sua participação, porque todos dizem, Marlon é o pai da Lei da Ficha Limpa. Se quiser falar um pouquinho de como foi essa sua experiência e a importância para a transformação da sociedade, nós agradecemos, Marlon. Pode falar um pouquinho sobre a Lei da Ficha Limpa. Pedro, essa lei, ela tem uma história muito singular. Esses 10 anos serviram para consolidá-la. Eu tenho certeza que hoje ninguém teria coragem de tentar alterar para pior algum dos seus dispositivos. Foi fruto de um debate duríssimo, difícil. É fato que o Congresso não tinha uma predisposição de aprovar essa lei, embora a sua edição fosse reclamada constitucionalmente havia muitos anos, porque em 94, com a emenda número 4, houve a alteração do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição para que o Congresso Nacional pudesse editar uma lei complementar que estabelecesse outras hipóteses de inelegibilidade baseadas na vida pregressa do candidato. E essa é justamente a base constitucional da Lei da Ficha Limpa. E a lei não foi editada, porque a emenda é de 94 e a lei de inelegibilidades era de 90. Então, claro que não foi feita com base nessa matriz constitucional. E o movimento foi justamente no sentido de fazer valer a Constituição Federal. Ora, se a Constituição reclama essa lei, que não foi editada, então vamos fazer. E havia 13 projetos de lei que não andavam sobre o assunto. O primeiro deles, inclusive, foi ainda do presidente Itamar Franco, que encaminhou para o Congresso um projeto, através do Ministério da Justiça, e nós conseguimos a aprovação graças a uma imensa, assim, mas foi a primeira grande mobilização online da nossa história. Um case de repercussão mundial que, inclusive, foi estudado por muitas universidades de outros países, Yale, mandou pesquisadores para o Brasil para estudar o assunto, universidades na Áustria, na Alemanha, em toda parte, vieram para estudar esse grande case de uso das redes sociais para o fortalecimento da democracia. E eu tive a honra de ser um dos precursores, participei ativamente da fundação do movimento que deu origem a essa lei, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Aproveito para convidar vocês a seguir o perfil do movimento
no Instagram, que é arroba MCCE Ficha Limpa. E arroba MC? MCCE Ficha Limpa. MCCE Ficha Limpa. Exato, vou seguir lá. Exato, a sigla do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que na verdade é uma rede de várias organizações brasileiras, como a CNBB, a OAB, igrejas evangélicas, maçonaria, Federação dos Jornalistas, Conselho de Engenheiros e muitos outros conselhos profissionais e muitas outras organizações que se uniram por um propósito comum de alterar as regras eleitorais brasileiras para melhor. Marlon, que coisa maravilhosa. O pessoal está sugerindo de eu desabilitar os comentários aqui, que parece que é mais eficiente. Então, vou desabilitar os comentários e aí a gente vai... Mas fiquem à vontade para colocar coraçãozinho, porque a gente sabe se eventualmente está tendo algum problema na transmissão. E você também, Marlon, se você perceber que a minha voz está estranha, a imagem está ruim, você berra, daí eu estou com o WhatsApp ligado no computador, pode mandar mensagem, porque eu tenho como corrigir alguma coisa. Então, novamente, parabéns, né, por todo esse trabalho que você desempenhou na importante vitória aí da lei da ficha limpa, e que, sem dúvida, foi um grande movimento e certamente outros tantos, eu não tenho dúvida, virão. Né? Isso é extremamente importante, a gente tem que difundir, divulgar. Existe um movimento, na verdade, não sei, eu queria que você falasse um pouquinho, já que estamos tratando, já antes de entrar no tema, porque quando a gente fala de participação popular, quando a gente fala de democracia direta pelo próprio povo, há sempre o bom exemplo, mas o exemplo de encaminhamento de projeto de iniciativa popular, que diz o texto constitucional, 1% do eleitorado nacional distribuído por pelo menos 5 estados, com não menos do que 0,3% dos eleitores de cada estado, e o que alguns chegam a dizer que é realmente uma utopia, né? Alguns autores chegam a dizer, é realmente muito, muito complicado, porque teoricamente, para que você tenha aí o encaminhamento do projeto de iniciativa popular, você precisa que se confira as assinaturas dos eleitores para se chegar ao número objetivo que o Constituinte colocou de 1% do eleitorado nacional. Então, é realmente muito complicado, muito embora a ideia da Constituição seja fantástica. O próprio povo participando, encaminhando projeto de lei. Existem poucos projetos de lei aprovados, né? Você sabe disso, talvez por conta não só de uma falta de cultura, eu até diria, da sociedade brasileira, isso pode ser um dos fatores, mas também do procedimento, que é muito complicado na minha visão. Então eu queria que você... Eu não sei se eu estou errado, mas a gente conversou alguma coisa que você também é um grande responsável pela criação de um aplicativo que permite que se assine projeto de iniciativa popular online. Eu queria que você falasse, já que estamos falando de novidades e tantas que ainda virão, Marlon, que você falasse talvez um pouquinho sobre a ideia da iniciativa popular, se faz sentido realmente a lógica, porque no fundo a gente vê, há uma pressão popular, e o que acaba acontecendo é que um parlamentar encampa e encaminha o projeto como dele fosse, ou como do próprio executivo, e aí não se discute mas há uma pressão popular que, sem dúvida, ela força aí a aprovação. Mas com este aplicativo que eu me lembro que a gente uma conversa, você falou, isso se mostra extremamente eficiente, talvez possa estimular. E o que falta, na minha visão, eu quero que você fale, é que as pessoas não conhecem. Vamos divulgar aqui e colocar isso, falar para todo mundo, né, Marlon? Fala um pouquinho sobre isso. É verdade. Um dia eu, conversando com o Ronaldo Lemos, que é um grande estudioso do direito digital, e faz um trabalho formidável, você conhece, articulista da Folha, e também tem tido um papel importante na discussão do direito digital brasileiro. Ele dirige o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, é um grande amigo meu, e eu conversando com ele sobre as dificuldades que tivemos na coleta de assinaturas para a lei da ficha limpa, eu comentei assim, e se houvesse um app que permitisse que as pessoas assinassem digitalmente? Então ele colocou a cabeça para funcionar de imediato. O ITS apresentou um projeto no Google Social Challenge e conseguiu uma verba de R$600 mil para
elaborar o que seria o primeiro aplicativo com essa característica no mundo, que está disponível gratuitamente em todas as lojas de software, para os smartphones aí. Vocês baixam para iOS. Então existe já isso? Já é uma realidade, Marlon? Já é. Já tem mais de 800 mil usuários. É um número pequeno, porque nós queremos ter muitos milhões de brasileiros engajados. E a ideia lá é a seguinte, são apresentadas as ideias de projetos de iniciativa popular e cada brasileiro vai lá e assina digitalmente. E o nome dele é Mudamos. Mudamos o nome do aplicativo. Vocês podem entrar mais lá na um loja. para a gente estar acompanhando. É gratuito. Gratuito. E aí não tem nada, nada de errado. Podemos confiar. Você está por trás disso aí. Com certeza, com certeza. Que bom, Marlon. Estamos por trás disso, eu, Ronaldo Lemos, o Instituto de Tecnologia e Sociedade. Eles tiveram um papel importantíssimo na aprovação do Marco Civil da internet. Fazem um trabalho formidável, totalmente confiável a ferramenta. E eu convido vocês todos, e você, Pedro, vamos somar força. Vamos divulgar. Ô Marlon, existe alguma realidade, já algum projeto que já foi aprovado por meio desse procedimento ou ainda não? Você tem essa informação? Não. O projeto que foi mais assinado até agora, o Mudamos ainda é uma ferramenta para ser divulgada e adotada pela sociedade. Então, nós, como temos 800 mil usuários lá, não conseguimos ainda chegar ao número necessário, que hoje dá mais de 1,5 milhão de assinantes. Exatamente, é isso que eu estou pensando aqui. 1% do eleitorado nacional passaria muito nos 800 mil. Exato. E o projeto mais votado lá, eu fui um dos redatores. E ele prevê a punição com cassação de políticos que comprem apoio político, não o voto. Os que paguem líderes políticos para obter o apoio deles. Que, infelizmente, é uma prática muito frequente. Por exemplo, convencer um adversário a não se candidatar em troca de ter uma vantagem financeira. Eu já vi um caso julgado pela justiça em que um candidato a prefeito conseguiu convencer outro a não participar do processo, dando a ele um posto de combustível. Só para você ter uma ideia. Então, são coisas muito mais graves ainda do que a compra de votos e não estão devidamente regulamentadas. E esse é só um exemplo dos projetos que já estão lá, esperando o apoio popular. Maravilha. Vamos então, mais um ponto para a gente estar acompanhando. Marlon, então vamos lá. A gente tem na nossa pauta aqui 4 grandes temas e o primeiro deles aqui acompanhando a postagem que eu fiz lá no Instagram é para a gente falar um pouquinho sobre o Fundo Bilionário Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais. Eu estou aqui com o Diário Oficial da União em mãos, que inclusive postei lá no meu Instagram, com a informação da transferência já do valor de mais de 2 bilhões para o TSE. Portanto, esse dinheiro já está lá no TSE para que se façam aí as eleições municipais. Então, a grande questão que se discutiu há todo um movimento hoje de contenção de despesas, há todo um movimento decorrente da pandemia de restrição de gasto, corte de contratação, concurso público. Existe uma emenda constitucional preocupada com tudo isso, e aí vem, muito embora toda uma pressão da sociedade, da mídia, vem a confirmação desse valor bilionário então que havia uma previsão maior até de mais 1 bilhão, eram 3 bilhões inicialmente, e aí o que está sendo repassado são mais de 2 bilhões. Então, a grande questão que se coloca primeiro ponto, eu queria que você explicasse para nós, este fundo está previsto na legislação, para que serve esse dinheiro? E se seria possível ter transferido menos valor e usado este valor para a finalidade de combate à pandemia, já que é uma realidade que hoje, triste realidade, que mundialmente vivemos. Então, será que realmente esse dinheiro, que é dinheiro público, precisava tudo isso ter ido para a campanha, para a realização das eleições municipais? Marlon, qual a sua opinião sobre esse ponto aí? Em primeiro lugar, é bom lembrar um pouco do histórico do surgimento desse fundo entre nós. Nós não tínhamos um fundo especial de financiamento de campanhas.
como ele é conhecido, até 2015, a primeira vez que ele entra na nossa legislação ordinária. E ele foi criado como uma consequência, uma decorrência da proibição das doações empresariais, que aconteceu Perfeito. por decisão do Supremo Tribunal Federal naquele mesmo ano de 2015, que, por outro lado, foi uma das decorrências da Operação Lava Jato, porque ficou demonstrado que estava havendo desvio de recursos públicos em montantes assombrosos, inclusive muito superiores a isso. Só para ter uma ideia, estima-se que nós conseguimos chegar à proeza de ter as eleições mais caras do mundo, mesmo que as norte-americanas. Como? Embora os valores globais não fossem superiores, mas se nós usarmos como corte o PIB, o nosso PIB é 13 vezes menor do que os Estados Unidos. Então, se nós comparamos o volume movimentado com o PIB, nós tínhamos as eleições mais caras do planeta Terra. O volume de dinheiro despejado na campanha por eleitor e comparando com o PIB. Então, houve uma decisão correta do Supremo de proibir a doação empresarial, e aí ficou um vazio, porque quem iria fazer a doação? Imaginava-se que poderiam ser só os eleitores, ou os candidatos usarem seus próprios recursos. Se fosse exigido que só pudesse ser candidato, que os financiamentos só podiam ser feitos pelos próprios candidatos, nós estaríamos estabelecendo uma espécie de candidaturas censitárias, como já tivemos no passado do Brasil. Tinha que ter muito dinheiro para poder ser candidato. É verdade. Já os eleitores individuais não têm ainda a tradição, como é muito forte aí nos Estados Unidos, onde você está, de fazer doações individuais. Eu me lembro que quando eu estive em 2012 fazendo um curso em Stanford, quando eu cheguei lá, eu me deparei com a notícia de que o Barack Obama havia obtido 100 milhões de dólares em doações no mês em que eu cheguei, apenas entre doações que iam até no máximo $200. Imagina. Então foi uma teia de americanos que, num único mês, mandaram 100 milhões de dólares para a campanha dele, mas não é uma tradição nossa. Então, imaginou-se esse fundo como sendo um fundo público de campanha, financiamento público de campanha, que não é característica do Brasil. Isso é comum nas democracias, inclusive nos Estados Unidos, vários estados têm estímulo público a candidaturas. Não é raro isso. Na Europa é muito comum o financiamento, inclusive exclusivo, público, em vários países, mesmo em países muito democráticos e não tem problemas em relação a essas questões. Então, só que o problema é que nós, a meu ver, colocamos dinheiro demais nisso e nós colocamos dinheiro errado nisso. Eu acredito que não só por causa da pandemia, mas agora é mais grave. Nós deveríamos ter revisto ou rever esse montante. Por exemplo, poderíamos reduzir metade e encaminhar mais R$1 bilhão para o Covid. Por que eu falo isso? Porque pelos meus estudos, a minha tese doutoral foi toda baseada nesses elementos de desvio de condutas eleitorais. Esse excesso de dinheiro, que é uma característica muito brasileira, porque as campanhas são caras demais num país desigual, ele poderia ser corrigido com uma mudança no perfil das campanhas, o que é autorizado. Gasta-se muito, gasta-se mal, e concentra-se esse gasto em poucos partidos que têm acesso à maior parte do fundo. Então, ele não é muito democrático, ele não chega aos candidatos de maneira igualitária, porque os líderes partidários é que ditam para quem vai o dinheiro, e é dinheiro demais. Se nós compreendêssemos a campanha como sendo algo mais simples, algo mais baseado só em uma propaganda para fazer chegar às pessoas, e não dinheiro em si mobilizando as pessoas, permitindo contratações massivas de agentes eleitorais, permitindo esse tipo de desvios, como, por exemplo, aquela história de passar o dinheiro para um líder político para ele vir para o seu lado. Se essas coisas fossem tratadas na legislação, nós poderíamos ter uma campanha muito mais barata. Aí todo mundo usaria técnicas de propaganda que cada vez estão ficando mais baratas, especialmente por causa da internet, que é um lugar barato de fazer publicidade, e nós teríamos uma eleição mais justa, mais igualitária, e independentemente do Covid, mas muito mais agora,
nós poderíamos fazer essas eleições mais baratas. Eu concordo com você, viu, Marlon? Houve realmente uma pressão muito forte da sociedade e aí o valor foi definido em legislação. Eu queria, então, que você pudesse explicar um pouco como que se dá feita a transferência por partido, como que se dá essa distribuição? Se você pode, só uma rápida explicação, essa distribuição dos 2 bilhões, como isso vai ser dividido e no partido como isso é feito. E se seria possível ainda, se daria tempo, né, se começa um movimento de pressão, se a gente consegue aprovar um projeto de lei destinando talvez uma parte desses 2 bilhões, que seja 1 bilhão, para o Covid, se ainda seria possível aprovar um projeto de lei nesse sentido. Então, essa é a minha pergunta. Falar um pouquinho sobre o fundo, a distribuição do dinheiro e no partido, como isso se dá lá dentro, e as prestações de contas, e depois se ainda dá tempo de corrigir esse descalabro realmente de 2 bilhões, vendo tudo o que o país está passando hoje. O fundo ele é previsto na Lei 9.504, a Lei das Eleições, né? Portanto, na lei ordinária apenas, diferentemente do fundo partidário que está previsto lá, entre os parágrafos do artigo 17 da Constituição. Perfeito. E ele é destinado exclusivamente à campanha eleitoral. Ele é dividido proporcionalmente e uma base pequena dele é distribuída de forma igualitária. Apenas 5% do fundo vai para todas as agremiações. O restante vai de acordo com as representações parlamentares federais, segundo critérios que estão estabelecidos na Lei 9.504. De tal maneira que os partidos que têm muito mais parlamentares, eles abocanham muito mesmo. Fica muito definido de forma piramidal isso. Eu não nego que haja necessidade de haver uma distribuição proporcional, porque não faz sentido deslocar a mesma quantidade de recursos para um partido bem menor. Mas eu acho que a forma como foi desenhado, ele concentrou demais nos partidos grandes. Isso isso dificulta a renovação, o surgimento de novos partidos, de novos quadros partidários, quer dizer. Claro. E por outro lado, há uma necessidade também de aumentar ainda mais a transparência. Nós temos visto coisas erradas feitas com esse fundo, como, por exemplo, a chamada apresentação de candidaturas laranjas, de pessoas que recebem dinheiro partidário, não utilizam, prestam contas de maneira inadequada, ilícita, com notas forjadas, e que, na verdade, vira ali um vazadouro desse dinheiro para ele ir para outras destinações que não podem ser confessadas. Isso precisa... O remédio para isso é transparência. É fazer com que isso seja mais visto, a maneira, o caminho, o fluxo do dinheiro, o caminho que ele segue. Eu também acho que já passou da hora de nós termos a necessidade de adotar exclusivamente transações eletrônicas no uso desse recurso. Nenhum tipo de pagamento. Existem algumas exceções de pagamentos de pequenas quantias, a possibilidade até de saque de valores em espécie. Isso deveria ser tudo impedido e exigido que, ora, você vai contratar uma empresa. A empresa tem uma conta bancária. Então você paga por transferência bancária, de tal maneira que você conhece o caminho do dinheiro. A melhor maneira de você combater a corrupção, isso já foi dito, é a luz, né? É o antídoto da corrupção. E aí nós precisaríamos, então, de um caminho eletrônico para esse dinheiro. Porque aí nós saberíamos todo o transcurso, todo o percurso que ele seguiu. E eu acho que são coisas que a gente tem que ir concluindo. A segunda parte da sua pergunta é que como se trata não de uma lei eleitoral a que define o montante, mas de uma lei da própria lei orçamentária, eu acredito que ela possa sim ser mudada sem observância do artigo 16 da Constituição. Porque o artigo 16 é aquele que fala sobre a anterioridade, né, a anualidade eleitoral, que todas as normas eleitorais, as normas que afetem o processo eleitoral têm que ser aprovadas com até 1 ano de vigência, mas o próprio orçamento não observou esse ano. É verdade. Então, não está nesse universo do artigo 16. É uma questão orçamentária, eu concordo com você. E eu acho que o artigo 16 tem um objetivo muito claro, que é preservar as regras
do procedimento eleitoral, para não se criar surpresa. E não me parece que o montante financeiro ele entre nesse conceito do artigo 16. Concordo, e talvez um movimento, né? Mas esse é o ponto, né? Falta esse movimento, teria que ter um movimento muito forte de pressão, né, da própria sociedade, porque é complicado, é um valor muito, muito grande e com essa preocupação. Quando você disse, Marlon, da questão que ainda não é uma realidade, o pagamento necessariamente eletrônico, então hoje ainda a lei prevê brechas. Sim. É possível sacar dinheiro e aí essa prestação de contas, como é que fica isso? Bom, tem toda uma série de regras. Nós evoluímos, Pedro, nesse quesito. Eu fui juiz de direito por muito tempo, como você sabe, juiz eleitoral. Fui, inclusive, juiz auxiliar da presidência do TSE. E presidi vários processos eleitorais e, portanto, a prestação de contas de campanha também, tendo que decidir sobre elas. E eu posso dizer que a legislação brasileira evoluiu muito, 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 desde quando eu me tornei juiz, em 97, até os tempos atuais. Há mais transparência hoje. Houve muita cobrança. E, especialmente após alguns episódios, como o próprio Mensalão e a própria Lava Jato também forçaram o Congresso a ter que decidir mais. Mas nós estamos longe. São medidas simples que poderiam ser adotadas para deixar tudo muito mais claro, mais evidente. Transparente. Transparente. E facilitar, como eu disse, a descoberta do percurso do dinheiro. Maravilha. Marlon, então acho que esse item 1 da nossa pauta foi já abordado, né, o fundo, críticas ao fundo. Talvez se seria possível a gente conseguir, havendo pressão, teria que ser aprovado um projeto de lei. Sim. Seria isso? Sim. Para a gente conseguir eventualmente rever o valor do fundo. Vamos destinar para a questão de saúde durante a pandemia, isso dependeria de um projeto de lei. Depende de um projeto de lei, mas nada que... Aliás, isso é comum em matéria orçamentária. Por exemplo, quando se fala da necessidade de fundos suplementares, poderia se abrir um valor orçamentário suplementar para a saúde e utilizar como base parte dos recursos destinados ao fundo de campanha. Eu não acho que deva zerar, de jeito nenhum. Eu acho que poderia gerar um problema. Inclusive da gente nem saber mais quem vai pagar pela campanha. Né? A gente precisa saber quem está pagando pela campanha. Mas não precisa ser tanto. E poderia definir isso em legislação ordinária, estabelecendo uma autorização para a alocação desses recursos especificamente para o Covid. Assim, seria o ideal. Esse valor de 2 bilhões, quem define é o próprio parlamento. E poderia ter definido um valor menor. É isso, né? Poderia. É complicado. Marlon, então vamos lá. Item 2 da nossa pauta. Então hoje a gente colocou manutenção dos prazos eleitorais e a possibilidade de realização de convenções virtuais. Então hoje houve um julgamento, talvez eu poderia dizer, um julgamento histórico realizado pela Corte Eleitoral, em que admitiu que as convenções partidárias possam ser realizadas por meio virtual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o calendário eleitoral, mas me parece que este é talvez um dos momentos mais importantes do calendário eleitoral, o das convenções partidárias. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o calendário e a importância desse que ocorre entre 20 de julho e 5 de agosto agora. E a decisão do relator, que é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, em consultas. Dentre elas, eu recebi aqui a consulta que você formulou, né? Você foi advogado nessa consulta. Depois, se for possível, Marlon, eu tenho um canal lá do Telegram ou algum outro canal, e você achar possível, a gente poderia, não sei se é possível, se o processo permite isso, mas disponibilizar os argumentos. Foram muito profundos os seus argumentos aí na consulta, muito interessantes. Eu gostaria de dividir com os nossos amigos que estão aqui. Foi muito, gostei bastante. E aí, a decisão do ministro relator, ela
é, faz uma interpretação da 9.504 de 97 e da resolução 23.609 do TSE e deixa claro que o procedimento ficou para os próprios partidos dentro da ideia de autonomia estabelecida no artigo 17 da Constituição, proceder a essas convenções. Eu vou ler uma parte do voto do ministro Salomão. As convenções partidárias constituem etapa das mais relevantes do macroprocesso eleitoral, porquanto objetivam a escolha, no âmbito interno dos partidos políticos, dos pré-candidatos que virão a representar os ideais, as aspirações e os programas das legendas nas campanhas. Ele destacou que o artigo 7º e 8º da Lei das Eleições não prescrevem uma modalidade específica de formato dessas convenções e deixou claro que, diante da pandemia, e essa é uma realidade que não se tinha como desconsiderar o que se vive hoje, não tem como fazer convenção partidária física. Isso é realmente inimaginável. Há um argumento muito interessante e que aí a gente traz uma atualidade muito importante, que é a aprovação do projeto de lei 1179, o projeto de lei que define o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Esse projeto de lei que realmente tramitou, houve uma participação dos professores da USP muito forte aí nesse projeto, extremamente importante, foi aprovado, está na fase, salvo engano, se você tem essa informação, de sanção ainda do presidente da República. Beleza, é o PL 1179. E neste projeto de lei se deixa claro que até o dia 30 de outubro devem ser observadas as assembleias virtuais. Ele não fala especificamente de partido político, mas fala em associações, sociedades e fundações. Não está na exceção que a lei coloca para se permitir as reuniões presenciais, e aí se utilizou a aplicação analógica desse dispositivo como mais um argumento a justificar, um fundamento normativo a justificar a decisão na consulta, a consulta que você participa, número 0600 460 31. Então, colocado isso, Marlon, a gente gostaria de escutar um pouquinho sobre o calendário eleitoral, se realmente é a fase talvez a mais importante desse procedimento, como isso funcionava antes. Na prática do dia a dia, você tem uma experiência antes, né? Como era isso, como funcionava lá o tete-a-tete, a pressão, o calor, e como isso, a perspectiva de agora. E se você acha que qual deve ser, talvez, o uso do aplicativo, da tecnologia que eles vão estar utilizando dentro dessa ideia de autonomia dos partidos políticos. E parabenizar, sem dúvida, o seu trabalho e de outros colegas foi fundamental para talvez uma das decisões mais revolucionárias aí, desse momento eleitoral. Marlon, com você. No dia que a lei da ficha limpa completa 10 anos, no mesmo dia, é verdade, nasce a primeira alternativa de convenção eleitoral virtual, talvez no planeta. Olha, talvez no planeta, que coisa. Eu creio que no planeta. E mais um dia importante, 4 de junho. E aí? Fala um pouquinho sobre o calendário eleitoral, a importância desse momento no procedimento eleitoral, como era antes e como você vê o modo dentro da ideia de autonomia do partido para se realizar. A decisão tomada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral eram 3 consultas, como você mencionou. Uma delas eu redigi a pedido do deputado federal Célio Studas, do PV do Ceará, e o que nós queríamos era justamente que o Tribunal Superior Eleitoral oportunizasse o que de fato oportunizou. A lei não estabelece que as convenções têm que ser presenciais ou não presenciais. Ela não fala disso, ela fala de convenções. E, obviamente, as convenções acontecem há muito tempo no Brasil, há uma tradição em relação a isso, que é presencial. Inclusive, eu já tive a oportunidade de frequentar algumas convenções. Como advogado, por exemplo, eu participei de uma convenção que tinha cerca de 10 mil pessoas aglomeradas dentro de um ginásio.
Quer dizer, isso seria absurdamente impensável nos tempos atuais. Mas como que é o clima, né? Como era o clima presencial? É muita pressão, um querendo... Não, Ou é é uma festa. coisa... É Um festa. querendo matar o outro ou não? Não, Porque vão ser é escolhidos os festa política. pré-candidatos, né? Na verdade, eles já sabem quem vai ser escolhido ou é uma surpresa ali? Em regra, sim. A lei brasileira permite que os partidos realizem até prévias partidárias para que os filiados votem nos candidatos. Mas isso não é da nossa tradição. Então, é muito pouco frequente. Algumas vezes acontece, sim, de ter votações para a escolha de candidatos, mas normalmente, para falar a verdade, isso não é muito bom, o que eu vou dizer, as cúpulas partidárias desenham essas listas. E aí chega-se no dia da convenção com uma grande festa. Quando eu falo isso, não é no sentido jocoso. É uma festa democrática, uma festa cívica. Ali, praticamente, começa o processo eleitoral propriamente dito. A campanha, melhor dizendo. Embora oficialmente ela só vá acontecer, né, pelo calendário atual, se não for alterado no dia 15 de agosto, que é quando começa a propaganda. Né? Então, na verdade, a convenção prepara o espaço para tudo isso. E também é muito utilizado politicamente para demonstração de força, de capacidade de aglutinação. Então, é um momento bonito, na verdade. Porque pode ser aprimorado de acordo com a nossa cultura, na medida que a nossa cultura vai aprimorando, mas é um momento bonito, importante da democracia. E eu tenho tido... Eu achei a decisão hoje tecnicamente perfeita, na linha exatamente do que eu imaginava e da nossa provocação. Que ela tem duas premissas principais. Há uma terceira que eu entendo que não é decisiva, foi a abertura de um processo administrativo para definição de alguns marcos mínimos que deverão ser observados nessas convenções. Mas as duas decisões mais importantes de hoje foram o seguinte: a primeira, é possível realizar, não há vedação legal alguma a realização de convenções eleitorais no formato virtual. E dois, é uma chamada à responsabilidade dos partidos. Ao reconhecer a transcendência do princípio da autonomia partidária, que está lá no artigo 17 da Constituição, o TSE diz claramente que os partidos são os responsáveis por adotar os mecanismos mais adequados. Olha, o TSE não vai dizer para os partidos como eles devem fazer a convenção até chegar a minúcias. Eles não vão escolher as ferramentas tecnológicas. E está certo, o TSE não poderia fazer isso. O que acontece é que os partidos vão assumir agora uma responsabilidade de adotar as ferramentas corretas. Eu, particularmente, orientaria os dirigentes partidários a observar os princípios da segurança da informação. Uma área do conhecimento com um reflexo muito forte no direito, que é o direito digital, e que é muito conhecida pelos estudiosos das ciências da computação. Dentre esses princípios da segurança da informação estão o princípio da disponibilidade. Por exemplo, a convenção, ela por natureza, ela precisa, os dados da convenção precisam ser mantidos, e isso expressamente é dito na resolução 23.609/19, que trata do tema da convenção, dentre outros temas da convenção partidária. Esses registros precisam ser mantidos enquanto for possível o ajuizamento de alguma ação que questione o que aconteceu na convenção partidária. A minha visão de jurista é que esses arquivos devem ser mantidos acessíveis pelos interessados até o término da última ação constitucional eleitoral, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. O prazo, né? O prazo, né? Perfeito. Alguém pode alegar a ocorrência de abuso de poder econômico dentro da convenção, por exemplo. E lá, a Constituição Federal, expressamente prevê no parágrafo 10 do artigo 14, que cabe a ação de impugnação de mandato eletivo, o prazo é de 15 dias, contado da diplomação, e o assunto a ser versado: fraude, corrupção e abuso de poder econômico. Então, alguém poderia dizer: não, teve fraude na convenção. Os candidatos escolhidos não foram esses. A ata é falsa. Então, essas matérias que são matérias constitucionais, elas podem... Então, o princípio da disponibilidade entra aí. A prova do que aconteceu na convenção tem que ser preservada e mantido enquanto for possível debater judicialmente o que aconteceu ali. Na minha visão,
esse prazo é o prazo para o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo. Bom, outro princípio importantíssimo a ser considerado é o da irretratabilidade, também conhecido como princípio do não repúdio, que é o seguinte: o ato ele deve ser praticado de uma tal maneira que não seja possível ocultar quem o praticou, e muito menos seja possível que aquele que o praticou venha negar que praticou. É um princípio importante da segurança da informação. Por exemplo, numa transação bancária, se você acessou o app do seu banco e digitou a sua senha, e realizou uma série de ações que demonstram que era você mesmo que estava praticando, isso vai, no mínimo, dificultar muito a possibilidade, a não ser que você demonstre depois que foi forçado a isso, ou então que alguém fraudou o sistema. Mas a regra isso é irretratável. E eu estou vinculado ao ato. O ato digital deve ser vinculante. Ele vincula alguém. Então esse é um outro princípio que deve ser observado, dentre outros que eu poderia citar, mas aí estenderia demais. O fato é que a orientação que eu dou, é a orientação que eu darei para os meus clientes, é a observância desses princípios. Aí, é possível fazer? Nós temos ferramentas disponíveis. As maiores dificuldades estão na comprovação de quem participou, porque os estatutos partidários, eles prevêem disposições sobre as convenções que não estão na lei. Isso foi uma coisa ressalvada pelo TSE hoje, dentro dessa ideia de autonomia partidária. Os estatutos são leis internas dos partidos, e elas têm muita importância na hora das convenções. Então, para provar que quem participou estava autorizado estatutariamente a participar, é preciso se verificar não só o que diz a lei, mas também o estatuto partidário. Isso precisa ficar comprovado. Se alguém duvidar de que alguém que participou da convenção não poderia ter participado, é preciso que a identidade dessa pessoa seja facilmente verificável para que haja essa confrontação. Era um convencional legítimo ou era alguém que estava lá inadequadamente? Isso é um fator a ser observado pelos partidos para não correrem o risco de ter essa convenção questionada. Porque pode fulminar uma chapa inteira. Se um partido fizer essa convenção virtual mal feita, ele poderá se submeter a questionamento judicial da chapa inteira. Ou, eventualmente, de um dos participantes, por alguma razão. Mas os questionamentos judiciais virão se for mal feito. A outra questão que precisa ser muito bem realizada para não haver dúvida é a deliberação, porque a convenção, o que é? Falando mais claramente, é a Assembleia Geral do partido, dentro da circunscrição. Numa eleição municipal, é a Assembleia Geral do órgão de direção local do partido. E aí é preciso demonstrar, além de que essas pessoas que participam estavam legitimadas, que ao deliberar, elas o fizeram de uma maneira transparente, que possa verificar. Não. Auditável, tem que ser uma forma auditável para verificar. Não, essas pessoas chancelaram. Foi chapa única? Foi. Mas elas realmente quiseram aclamar essa chapa única? Quiseram. Houve contestação a essa chapa única? Quantos votos contrários aconteceu? E se for mais de uma chapa? Quantos votos cada uma teve? Qual a seriedade desse voto? Não é qualquer sistema. Não adianta ir lá e pegar e colocar uma enquete do Instagram. tem que ser um sistema sério, auditável. E os partidos têm pouco tempo para fazer isso. O bom é que existem ferramentas disponíveis, tecnológicas, que podem ser contratadas para esse fim. Serviços de consultoria tecnológica rapidamente devem ser contratados pelos partidos. Talvez evitar questionamento, evitar talvez problema. abrir um Zoom, uma sala com todo mundo e vamos votar, levanta a mão, será que... Se fosse pelo voto individual no Zoom, desde que fique realmente tudo gravado, isso é importante que seja gravado. E é uma solução possível. Já o ato em si, existem muitas ferramentas que permitem que se faça, né? Google Meet, o Zoom, que você está acostumado a usar e bem, e várias outras. Interessante que é um exemplo esse de uma consulta, né, que é uma atribuição muito singular da Justiça Eleitoral, né, que se
faz a consulta, né? Diferente de outros tribunais, né? Onde não se pode fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal. Mas realmente, é o único tribunal que responde consultas. É muito interessante. Eu gosto dessa ideia de consulta, uma resposta em tese, não é direcionada, né? Mas gosto dessa ideia. Não é uma atuação, uma competência jurisdicional, é uma competência consultiva diferente da natureza normal, vamos chamar assim, da função do Poder Judiciário. Então, muito interessante esse papel. É curioso. Porque da Justiça Eleitoral, né, Marlon? Se trata de uma tradição antiga da Justiça Eleitoral. O Código Eleitoral vigente, que é de 65, já tratava disso. E há muito tempo o Brasil faz isso. E na prática, o que acontece é a edição de uma espécie de súmula vinculante. Porque ninguém deixa de observar as resoluções provenientes das consultas dirigidas ao TSE. Porque, salvo engano, a consulta é uma orientação em tese que não tem o caráter. Ela não tem caráter vinculante, tem? Você tem. Ela tem o caráter vinculante. Por isso que eu falo, é como se fosse uma epigênese da súmula vinculante do Supremo. Só que ninguém parou para estudar constitucionalmente a natureza jurídica. Mas funciona muito, porque existe uma tradição na Justiça Eleitoral de respeito às orientações do TSE. E as respostas a consultas, então, elas são completamente... Embora não haja nenhuma norma constitucional dizendo expressamente isso, mas essa é a tradição do nosso direito há muito tempo. Maravilha. Então, muito bom. Tema 2 aprofundado, estudado. E vamos para o tema 3 aí da nossa live, Marlon. O projeto de leis... certamente é um tema que daria para falar uma live inteira, né? Mas a gente vai trazer algumas observações. Projeto de lei sobre fake news, que é realmente impressionante a velocidade que ele tem tramitado, tanto na Câmara como no Senado. E aqui eu estou me referindo de modo pontual à previsão que havia de votação agora na terça-feira do projeto de lei 2630 de 2020 do Senado, que foi adiada essa votação para a semana que vem. Então, esse projeto de lei sobre fake news, a violação à liberdade de expressão, e aí em seguida, eu acho que vamos primeiro abordar isso, depois a gente fala sobre a questão envolvendo o inquérito das fake news que está no STF. Eu queria, antes de passar a palavra para você, trazer algumas observações sobre a liberdade de expressão como, sem dúvida, um dos grandes direitos que estão assegurados na nossa Constituição Federal, um direito fundamental, especialmente após o período ditatorial que vivemos. Portanto, a liberdade de expressão ganha uma relevância muito grande. A doutrina, seja nacional, seja a doutrina estrangeira, como a dos Estados Unidos, fala numa posição de preferência da liberdade de expressão enquanto direito fundamental. Há o uso dessa expressão em inglês, the preferred position, os autores chegam a falar. Há um trabalho muito interessante do professor Daniel Sarmento de análise da liberdade de expressão. Até durante um período que o professor Daniel ficou na Universidade de Yale fazendo o seu pós-doutorado e estudou bastante a questão do discurso de ódio, né, que é uma realidade muito grande nos Estados Unidos, né, o chamado hate speech. Mas há uma posição de preferência, não há a menor dúvida, sobre a liberdade de expressão. Então, quando você discute esta limitação sob o argumento de se frear fake news, tem que se tomar muito cuidado, dada a posição constitucional, jurisprudencial, de tradição que ocupa a liberdade de expressão, que, muito embora tenha a posição de preferência, não é um direito absoluto, não é um direito fundamental absoluto que pode, dentro de uma ideia de ponderação, ser afastado, como já o fez a Suprema Corte. A gente tem que distinguir, analisando ou comparando com a jurisprudência norte-americana, que o Brasil não adotou a
a possibilidade de se admitir o discurso de ódio, como é uma realidade nos Estados Unidos. E aí eu trago aqui alguns precedentes, mas em especial o julgamento do habeas corpus 82.424, em que o Supremo deixou claro que a liberdade de expressão ela não é absoluta e tem que respeitar. Se tratava aqui de um livro em que o escritor e editor ele trazia ali discriminações contra os judeus e pregava ideias antissemitas, preconceituosas e discriminatórias. E aí se deixou claro que, na verdade, esta liberdade de expressão, de manifestação de pensamento, até a tentativa ali de se negar e subverter fatos históricos como a incontrovérsia do Holocausto, que se colocava no livro, isso não deveria ser colocado como um direito absoluto, né? E aí o Supremo afastou e disse, olha, a liberdade de expressão tem limite, sim, não é absoluta, e neste caso caracterizou aquela manifestação como racismo. Então, é uma votação bastante emblemática. O ministro Marco Aurélio chega a afirmar que talvez, naquele momento que ele vota, a decisão mais importante de toda a história da Suprema Corte, aquela que analisou. Então, esse é um precedente muito interessante, o habeas corpus 82.424. Eu traria também o julgamento de um outro precedente em 2018, porque esse habeas corpus ele é de 2003, então o mais recente, 2018, RHC 146303, em que se discute a liberdade de expressão religiosa. Então, até que ponto um líder religioso poderia ali se manifestar contra outras religiões, e aí se entendeu que não se pode, há um limite nesta atuação, nesta manifestação, e há ponderação com a dignidade da pessoa humana. Então, portanto, esta a realidade. Muito embora a posição de preferência da liberdade de expressão não é absoluto dentro da ideia de ponderação e de observância também da dignidade da pessoa humana. Muito bem. O projeto de lei contra as fake news sofre uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande. Ele, diferente, você citou o Marco Civil da Internet, que foi um projeto extremamente discutido pela sociedade, audiências públicas, muito debate, muito trabalhado. O projeto contra as fake news, especialmente no momento de pandemia, ele está sendo aprovado em um mês, né? É uma velocidade que me preocupa. E houve pressão muito grande também de parlamentares, dizendo, olha, isso isso é censura. Algumas precisões estão trazendo censura, então, portanto, tem que se tomar um cuidado muito grande no conteúdo desses dispositivos. Claro, e aqui ninguém está querendo desprezar a problemática das fake news, os crimes que são praticados, né, o uso da tecnologia para se disseminar ou estabelecer mensagens falsas. Ninguém está discutindo a gravidade disso, mas há que se tomar um cuidado muito grande, sob pena de você afrontar um dos direitos de grande importância, especialmente depois do momento que vivemos pós-ditadura. Então, queria que você falasse um pouquinho qual a sua visão sobre o projeto das fake news, se está havendo violação à liberdade de expressão e se não é o caso de pensarmos num desmembramento, né? Há uma emergência agora de se controlar as eleições, de se discutir o uso eleitoral, até você colocou como sendo uma ferramenta das mais baratas, o uso da internet para propaganda, mas o problema é jogar tudo num bolo só e correr o risco de limitar a atuação das pessoas na internet, de se violar a liberdade de expressão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Marlon, sobre esse projeto, especialmente sobre o aspecto das eleições, que é o nosso tema de hoje, né? Sim.
Eu entendo que a intenção dos autores, tanto no Senado como na Câmara, é inquestionavelmente positiva. Não se trata de... Essas pessoas não têm histórico de estar em busca de violação de direitos, pelo contrário. Eu respeito muito os parlamentares subscritores. Só que a urgência da matéria, ela pode estar comprometendo a profundidade do debate. E como solucionar isso? Eu entendo que seria preciso separar, cingir em dois cernes, né, em dois pontos focais, a discussão. Uma é o que eu chamo de marco civil da comunicação online. Muito mais do que sobre regras gerais para a internet, como nós nos comunicamos online. Há uma busca, talvez, de um detalhamento sobre o que pode e o que não pode, né? O limite da liberdade de expressão. É possível tratar disso legislativamente? Claro, é até importante que isso aconteça. Eu acho que há alguns pontos que estão num vazio deliberativo por parte do Congresso. Mas isso não vai poder ser feito agora, de imediato. Algumas questões são mais do que conceituais, são principiológicas. Por exemplo, o Marco Civil da Internet, no artigo 19, ele na prática estipula o que é o princípio da imunidade. As empresas que mantêm redes sociais, elas não têm que fiscalizar as postagens de pessoa por pessoa. Isso é impossível, do ponto de vista prático. Não tem como, são milhões de mensagens em curtíssimo... Eu não estou falando de milhões de mensagens por mês, são milhões de mensagens por uma hora. É verdade. Considerando que são empresas globais. E nós também não podemos ter um tratamento de ilha. Qual o estado do debate disso no mundo democrático? Nós precisamos verificar isso também, porque nós estamos tratando de valores globais. São meios de comunicação mundiais, e não apenas uma companhia telefônica brasileira. É uma ideia completamente distinta, então é preciso ter cautela, sob pena de depois nós estarmos causando, sim, ainda que por via indireta, um sufocamento da liberdade de expressão. A outra questão, eu acho que o foco deve se voltar mais para a responsabilidade do usuário. Facilitar a descoberta e a supressão de perfis falsos. Dar ao Poder Judiciário uma resposta mais rápida para suas decisões. Eu acho que uma coisa, por exemplo, que está no projeto lá é muito interessante. É a designação de um procurador para cada uma dessas empresas. Eu vejo esses procuradores sendo intimados pelo diário eletrônico. Olha, decisão tal, retirar a postagem tal. Isso facilitaria muito a comunicação entre o Estado brasileiro, o Estado juiz, e essas empresas. Porque se nós temos a liberdade de expressão, nós também temos a inafastabilidade do judiciário. E nós temos os direitos fundamentais de pessoas que estão sendo vítimas de crimes contra a honra, por exemplo. Então aí a pessoa provoca o judiciário, demonstra que houve uma ilicitude, a resposta das redes tem que ser rápida. Elas não podem submeter a nenhum escrutínio o que o judiciário está dizendo. Elas só podem cumprir a decisão judicial, sob pena realmente de acabarem se tornando violadoras. Então elas só podem se tornar violadoras se elas se recusarem a cumprir a determinação. E não com antecedência. Isso está na base da ideia do princípio da imunidade. Não existe uma responsabilidade prévia, uma culpa prévia das redes sociais. E aí, como é que eu cingiria esse debate? Eu deixaria para alguma deliberação urgente aquilo que é urgente, que é coronavírus e eleição. Porque vão vir eleições, as eleições no mundo foram muito comprometidas. Tá aí quem assistiu Privacidade Hackeada sabe disso, o risco para a democracia que representa. Hoje, na Folha de São Paulo, inclusive, eu disse que fake news e divulgação automática de mensagens eletrônicas são a corrupção eleitoral do século XXI. Nossa. É um problema seríssimo. Interessante. É a corrupção eleitoral do estágio atual. Olha isso. Eu comecei nessa vida lutando contra a compra de votos, que é coisa do século XIX para trás. E agora nós estamos lutando contra a corrupção eleitoral do século XXI, que é a maneira de
desvirtuar as eleições com o uso de mecanismos ilícitos eletrônicos. Então, alguma resposta poderia ser dada. Então, eu focaria nisso. Medidas que voltem-se para os candidatos e para os seus financiadores. Com cassação, com inelegibilidade, com responsabilidade financeira dos financiadores, porque sempre tem dinheiro ilícito jogado nisso. Não vai sair do fundo de financiamento de campanha. Vai ser dinheiro que vai vir totalmente de forma ilegal, porque ninguém vai poder confessar que usou para pagar pessoas para disseminar robôs, os chamados bots, ou então para fazer o disparo automático de mensagens. É tudo ilegal. E então ninguém vai poder prestar conta. Então, a responsabilização financeira dos não vou nem chamar de doadores, né, mas são fontes ilícitas de recursos, e a responsabilidade política imediata de quem foi beneficiado por isso. Isso está bem dentro da lógica histórica, tradicional da justiça eleitoral, onde já se prevê a cassação de quem pratica abuso do poder econômico e dos meios de comunicação. De repente, a lei poderia só deixar mais claro isso, que essas práticas, e como não são regras de inelegibilidade, e são regras que aplicam-se indistintamente a todos os candidatos, poderia entrar nas exceções que o próprio Supremo já abriu para a aplicação do artigo 16. Quando, por exemplo, em 2006, no mesmo ano da eleição, foi aprovada uma série de normas que proibiam distribuição de brindes, proibiam outdoors. Foi no mesmo ano da eleição que a lei foi aprovada. E o Supremo foi lá e disse, não ofende o artigo 16. Então, como são regras moralizantes, regras não do ponto de vista do moralismo, né, mas da moralidade constitucional, né, e da probidade para o exercício dos mandatos, que é algo que é buscado pela própria Constituição, no parágrafo 9 do artigo 14, o Supremo poderia afastar o artigo 16 para autorizar que agora se fizesse uma lei ajudando a Justiça Eleitoral a caracterizar o abuso de poder econômico e dos meios de comunicação nessas condutas. Isso facilitaria o seguinte: a cassação do beneficiado e mais, a sua inelegibilidade, porque o cassado por abuso de poder econômico e dos meios de comunicação, ele fica inelegível por 8 anos, então ele não sai só dessa disputa. Então ele fica mais 8 anos sem poder participar. Então, além disso, eu colocaria a responsabilidade patrimonial dos que providenciam dinheiro para esses delitos, e além disso eu colocaria a criação de mecanismos mais fáceis para a comunicação entre o judiciário e as redes sociais, para garantir o rápido cumprimento da decisão, porque não adianta. Numa campanha, não adianta demorar, né? Se demorar... Não adianta demorar, uma campanha tem 45 dias. Se uma pessoa for destruída na sua imagem por conta de robôs, não adianta sair uma sentença depois da eleição dizendo que houve um ilícito. Reconhecendo isso. Tem que ser uma decisão rápida da justiça, se as provas estiverem ali presentes, os requisitos do fumus boniuris, periculum in mora, que estarão facilmente presentes, e o juiz verificar isso, ele manda tirar. E precisa ser rapidamente tirado. E aí, eu acho que se a gente utilizar esses mecanismos que estão dentro da lógica das redes sociais, de modernidade, evitar qualquer tipo de controle estatal desmedido, porque todas as nações que tentam fazer um controle muito desmesurado das redes, nós sabemos quem elas são. E que inclinação tem. É verdade. Os países que tentam violentamente medir o que as pessoas estão dizendo. Nós não podemos cair nisso. Nós temos que cair o risco é muito grande, você tem razão. Nós temos que cair no regime de responsabilidade que foi inaugurado pela Constituição de 88, que está lá no artigo 5º. Liberdade de expressão, mas com os limites do próprio artigo 5º, né, que falam em acesso ao judiciário, que também falam em reparação do dano, reconhecendo, portanto, que nem tudo pode ser dito. Então, eu acho que se a gente olhar bem a Constituição de 88, a gente consegue fazer um projeto que possa passar logo. Uma coisa mais simples, mais focada, e deixando o debate mais amplo sobre tudo que tem a ver com comunicação online, para um projeto mais robusto, mais pensado. Audiência pública, um debate audiência mais... pública, com ouvir todos os especialistas, com a população em geral podendo opinar, o E-Democracia colocando em votação os dispositivos, e tudo que é bonito aí,
e que é de acordo com a Constituição. Interessante. Só uma pergunta. Quando você idealizou, já que hoje é aniversário da lei da ficha limpa, você imaginava a aplicação dela para o século XXI ou não? Nesses termos, ou não se passou na sua cabeça naquele momento? A inelegibilidade decorrente de situações como que se discute hoje, Marlon. De uso, já pensou em inelegibilidade decorrente de uso de bots no processo eleitoral? Acho que há 10 anos atrás não era pensado nisso, né? Só para ter uma ideia, quando eu entrei no Facebook, eu tinha 900 mil usuários no Brasil, em 2009, e nós estávamos coletando assinatura pela lei da ficha limpa. Nós nunca poderíamos prever onde isso ia chegar. Exatamente. Debate pesado sobre o Brexit, sobre a eleição do Trump e tantas outras. Realmente, eu concordo com essa porque essa rapidez me preocupa. Se você for estender de modo genérico, há realmente uma urgência, mas a rapidez me preocupa muito, né? Especialmente diante da liberdade de expressão. Um outro ponto importante que eu só queria deixar, a gente não vai entrar nisso agora, mas deixar pontuado é que os nossos amigos que estão ouvindo aí, são mais de 300 pessoas ao vivo agora, nesse exato momento, Marlon, e eu não sei o que está acontecendo, porque a minha live anterior e essa, o Instagram, nós já passamos de 1 hora, porque normalmente a live cai em 1 hora. Nós já passamos de 1 hora, então... Eu estava estranhando isso também. Então tá seguindo aqui, que bom, a gente vai seguindo enquanto não derrubem a gente, né? Deve ser porque nós estamos defendendo as redes sociais, né? Nós não estamos querendo controle estatal sobre as redes sociais. Eu fiz uma live... Estão nos ouvindo. Uma live na semana passada com o professor Renato Brasileiro sobre o inquérito das fake news, e ela passou de 1 hora, então, e hoje também passou. Eu não sei o que está acontecendo, então vamos seguir aqui. Mas deixar já destacado 2 casos que a gente tem, duas ações que a gente tem que acompanhar de votação do Supremo. Primeiro é a ADI. Cadê ela aqui? Deixa eu pegar o número dela. Onde é que eu pus isso aqui? São 5 ADIs. 6387, 6388, 6389, 6390 e 6393, que estão discutindo a eficácia da medida provisória 954, que prevê compartilhamento de dados de usuários de telecomunicações com o IBGE. Esta é uma medida provisória que eu até hoje eu não consigo entender a lógica dela, né? Eu estou com ela aqui aberta, medida provisória 954, ela foi editada no dia 17 de abril de 2020 e estabelece, deixa eu até pegar aqui o dispositivo, que os dados serão utilizados. Cadê aqui? As empresas de telecomunicação deverão disponibilizar ao IBGE, e-mail eletrônico, a relação dos nomes, dos números de telefone e dos endereços de consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. Então, até hoje eu não vejo a lógica, o nexo de causalidade da disponibilização dessas informações com a questão da pandemia. Então, fez sentido a liminar que foi referendada pelo plenário, são temas ligados ao nosso assunto, né, de telecomunicações e de internet. E a outra que a gente tem que acompanhar, houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, a de 5527 e a ADPF 403, que discutem aí a quebra de sigilo de comunicação em aplicativo de mensagem. Então, qual é o limite, até onde pode o Poder Judiciário ir quando você fala numa troca de mensagens via WhatsApp? Até onde pode o Judiciário entrar? E aí há uma passagem do voto do ministro Fachin, que está disponibilizado o voto dele em notícias do STF do dia 28 de maio, que ele diz o seguinte sobre a criptografia. A criptografia não autoriza o desvirtuamento deliberado de campanhas eleitorais, a disseminação de discurso de ódio e o envio indiscriminado de materiais ofensivos. O interesse em uma internet mais segura é também
o de uma sociedade mais segura. Todos, governos, cidadãos e empresas, devem colaborar para a sua plena realização. Então, ele assegura a privacidade, a liberdade de expressão, especialmente dentro dessa ideia de criptografia, mas não está dizendo que está tudo liberado, inclusive para a prática de crime e desvirtuamento de campanha eleitoral e fake news. Então, ele protege a intimidade, a privacidade, mas faz esta ressalva. Então, esse é um tema que, sem dúvida, vai repercutir no estudo de hoje. E a pergunta final: qual é o impacto do julgamento da DPF 572 na semana que vem, pautado para o dia 10, sobre o inquérito das fake news? Na verdade, eu diria que o impacto é nenhum, na minha visão, não sei qual que é a sua, porque o que o Supremo vai discutir na semana que vem é simplesmente se o inquérito que foi aberto no Supremo poderia ter sido aberto no Supremo. É simplesmente se a portaria do presidente, com base no regimento interno, viola ou não a Constituição, e não a análise das fake news. Na verdade, o que se discute semana que vem é simplesmente o procedimento que está correndo no Supremo, e não o inquérito em si, e não o conteúdo de fake news em si, e não o limite da liberdade de expressão, até onde vai, a criptografia, etc. É simplesmente se o Supremo tem competência para julgar este inquérito. Eu me manifestei numa live que fiz com o professor Renato Brasileiro, que inclusive está lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Pedro Lenza, que me parece que este dispositivo do regimento interno do Supremo, que é o artigo 13, inciso 1 e 43, que admite a abertura de ofício de inquérito policial no Supremo e designação, sem sorteio, de relator para conduzir as investigações, me parece violar vários dispositivos da Constituição, como a questão do princípio acusatório no artigo 129, inciso 1, do juiz isento, pré-constituído, porque não faz sentido. O juiz colhe a prova, ele valora o recebimento da denúncia e julga. Não faz sentido se concentrar. Isso viola, inclusive, regras de tratados internacionais que são muito claras nesse sentido de distinção de quem colhe a prova, de quem vai julgar depois. Mas já vejo hoje você começa a ver um movimento muito grande, começa a ver politicamente um movimento no sentido de que querem salvar e manter este inquérito no Supremo, dada a gravidade. Não estou discutindo que não há gravidade em fake news, há uma gravidade absoluta aqui. Mas vejo que hoje há um encaminhamento de uma mensagem do Procurador-Geral da República para tentar salvar o inquérito e deixá-lo no Supremo. E já vejo o movimento do ministro Alexandre de Moraes, o relator, em abrir vista para todos os advogados das partes envolvidas, para dar conhecimento e sinalizar que ele vai, eventualmente, a minha perspectiva, ele vai se declarar impedido para não participar do julgamento porque ele participou da colheita da prova. Então você percebe já um movimento no Supremo que pode caminhar nesse sentido de tentar salvar. São balizamentos que o próprio PGR coloca. Mas, na minha visão, da maneira como foi colocada, não tem como salvar isso aqui. Está tudo errado. E aí já teve uma live de mais de 1h15. Eu não quero mais aprofundar esse assunto, porque é um assunto que eu já falei bastante. Não sei se você quer colocar alguma coisa, se passamos para a pergunta final, Marlon. Não, eu subscrevo as suas palavras. Maravilha. Então vamos falar a pergunta final. Nós estamos com 75 minutos de live, portanto 1h15. A pergunta final, e sei que você tem um trabalho em andamento sobre o Twitter, que é uma repercussão nacional não, mundial. Você percebe movimentos aqui nos Estados Unidos do próprio presidente Trump em modificar regulamentações sobre as redes sociais. E a pergunta que se colocou ali é: a decisão do Twitter de proibir impulsionamento de conteúdo político viola a liberdade de expressão? Então,
queria que você falasse se o impulsionamento está autorizado pela Justiça Eleitoral. Claro que transparente, não é aquele que a gente criticou, o oficial que vai prestar contas, claro, se está autorizado e qual é a sua visão, se poderia justamente haver essa proibição por parte da empresa privada, né? Eu tenho realmente algumas dúvidas se isso não está violando a própria liberdade de expressão, porque, na minha visão, por se tratar de um direito fundamental que tem essa posição de preferência, a limitação da liberdade de expressão depende de decisão judicial. Essa é a minha visão, Marlon. E o próprio Marco Civil da Internet, que você citou, o artigo 19, ele deixa claro da necessidade de decisão de ordem judicial expressa para colocar essas limitações, salvo na hipótese do artigo 21, que trata de cenas de nudez e atos sexuais de caráter privado, o que não é o caso das eleições aqui, né? Então, eu percebo que partiram da premissa de que haverá uma limitação, e claro que eu estou me referindo aqui a impulsionamento oficial, transparente, em que sabe quem está pagando por isso, de modo muito claro, a transparência acima de tudo. Eu tenho dúvidas realmente se este é um caminho melhor. Até porque, como você bem falou, a internet é hoje, eu diria, não só a mais barata, como a mais eficiente forma de comunicação. Com você, Marlon. Bom, essa decisão, o Jack Dorsey, ele anunciou isso no perfil dele no Twitter em novembro do ano passado, e ele falou que ia estabelecer anunciar qual era a política do Twitter sobre postagens de conteúdos relacionados a temas públicos, governamentais ou eleitorais, né, de campanha. E decidiram que, para o Globo, eles estavam decidindo que o Twitter não permitiria mais impulsionamento. Essa decisão ficou meio assim, sem debate sobre isso. Talvez, à primeira vista, pareça que está dentro da liberdade de mercado, né? Que dá às empresas a possibilidade de definir o que querem fazer. Nesse caso, há uma particularidade. Seria assim se o Twitter tivesse decidido não permitir mais impulsionamentos. Não queremos impulsionamentos no Twitter. Mas não, eles vão lá e proíbem o impulsionamento só de conteúdos políticos. Parte de um pressuposto negativo sobre a política, de que esses impulsionamentos serão errados, comete o erro gravíssimo de esquecer que quando há um impulsionamento, há vinculação a uma pessoa que paga e, portanto, torna muito mais fácil a fiscalização. Tem o CNPJ, ele tem o CNPJ, você consegue identificar. E tem o cartão de crédito vinculado, pagando, que facilita qualquer investigação. Na verdade, o grande problema do uso maléfico das redes sociais para as campanhas eleitorais não é o impulsionamento pago. São justamente os perfis falsos e os robôs. Então, alguém chega num perfil de campanha, publica algo, paga por isso, porque a lei permite que pague expressamente. Desde 2017 ela o autoriza, a Lei 9.504, e torna possível a campanha de pessoas que não teriam outros meios de fazer. Com pouco dinheiro Isso é um dado importante. Com todo... Que por conta do fundo não vão receber pouco dinheiro também, né? Alguém não foi devidamente prestigiado pelo partido, recebeu pouco, ou então recebeu algumas poucas doações. Não, eu vou gastar tudo na internet. No Twitter ele não pode usar. E existe um micro ambiente social no Twitter. Existe a figura do twitteiro. Muitos nem têm perfis em outras redes. E essas pessoas não vão poder ser alcançadas por uma campanha eleitoral. Com a diferença de que na rede social, diferentemente do que acontece com um carro de som, por exemplo, que eu acho uma coisa horrível, a pessoa clica lá se quiser, mesmo que esteja patrocinado, mas tem um anúncio, mas ele não é obrigado a abrir o anúncio. Então é muito de decisão pessoal do eleitor se ele quer receber aquela mensagem ou não. Está lá, um anúncio de um candidato, mas não é como na televisão que para tudo e começa a tocar propaganda eleitoral. Não, lá não. Ele só vê se ele quiser. Esse ambiente é legal, esse é um ambiente importante, que precisa ser estimulado e não proibido, como se estivéssemos tratando de um universo de bandidos, demonizando a política,
Nós temos que exaltar a política, exaltar a democracia e rechaçar a má política, rechaçar quem não respeita a democracia. Mas o que é democrático é muito legal. Tem pessoas que só são eleitas porque podem usar as redes sociais. Eu conheço pessoas que fizeram suas campanhas só nas redes sociais, falando sobre ações, por exemplo, de defesa dos animais. E aí conseguiram chegar às outras nicho, pessoas, né? que pensam como eles, usando microtargeting, a técnica de descobrir os usuários, tudo dentro da lei. Quer dizer, essas pessoas ficam impedidas. Aí ficam obrigadas. Pedro, essa é a pior parte. Essa decisão do Twitter, imagine se ela fosse seguida pelo Instagram e pelo Facebook. As pessoas com esse perfil seriam obrigadas a ir fazer campanha distribuindo panfletos na rua, poluindo as coisas, e usando carro de som, fazendo sons, propaganda chegar em casa que você não sabe se tem um idoso lá dentro doente. Quer dizer, levar essa decisão do Twitter força ao uso das técnicas anteriores, que são ruins, são caras, são exageradamente privilegiam quem tem muito dinheiro, portanto, exatamente. Não são, privilegiam um modo de fazer política que está acabando, que precisa acabar. Por que você não pode receber pelas redes sociais a informação sobre o seu candidato? Então eu escrevi um artigo junto com o Cleóbert Santos, ele é um mestre e doutorando em ciência da computação, e escrevemos juntos o artigo sobre violação do direito da liberdade de expressão pelo Twitter, que vai ser publicado com exclusividade pelo site J no próximo domingo. Eu aproveito para convidar a todos para lerem esse artigo. Vai sair no site J no domingo com exclusividade. A primeira vez que um estudo acadêmico é apresentado sobre essa decisão, que eu entendo completamente equivocada. É um passo atrás e mau exemplo de uma das redes que mais contribuíram para o crescimento do debate online, né? Eu respeito muito o Twitter, sou twitteiro também, gosto muito daquele ambiente, mas Jack Dorsey, você nos decepcionou. E você vê que alguns políticos escolheram o Twitter como forma de comunicação, né? Sim. Você vê vários aí, né? A minha impressão é que o Trump escolhe o Twitter como a rede social de comunicação dele. O próprio presidente da República do Brasil, você percebe que em algumas situações ele decide o que vai fazer via Twitter. Você está sabendo via Twitter antes do Diário Oficial da União, né? Você vê você acompanha o uso do Twitter. É interessante, né? E às vezes o uso do Twitter para sentir o clima, né? Qual vai ser a reação, às vezes volta atrás. É engraçado. O uso isso. Da rede social é muito clara, né? E o Twitter é escolhido como oficial por vários políticos, né? Você ia falar alguma coisa? E de diversas... Não, perdão, eu que ia te cortando, desculpa. Políticos de várias inclinações fazem isso. E o curioso, o legal é o seguinte, olha como é rico esse ambiente. Quando alguém posta no Twitter, não é como ir na televisão falar, porque a televisão é unidirecional. Ele vai, diz, e quem está assistindo, gosta ou não, não tem como fazer a sua opinião chegar até o outro lado da tela. Até dentro do tubo lá. Já no Twitter, não. Seja o Trump, ou seja o Bolsonaro, ou seja quem quer que for, quem posta se abre para ouvir de todos. Tanto dos afiliados, como dos haters, como de todo mundo. Né? Todo mundo está lá para falar. Quer dizer, é um universo multidimensional, multidirecional, e que não pode ser demonizado isso. Eu acho que talvez com receio demais e tentando acertar, o Twitter errou. E acho que esse debate é um debate judicial que cabe. E também um debate acadêmico muito importante, porque ele pode nos ajudar a entender melhor o futuro do século XXI e, quem sabe, até o século XXII também. Fala muito hoje
numa ideia no livre trânsito de ideias, né? Há uma doutrina muito forte nos Estados Unidos sobre essa discussão. Concordo com você e acho que essa escolha específica da limitação talvez possa ser questionada, ou venha a ser questionada. Então vamos ver eventualmente como vai funcionar isso. Talvez seja o momento para o projeto de lei tratar desse assunto, deixar clara a posição legal, e aí você tem já um balizamento normativo para esse tipo de situação. Marlon, então acho que é isso. A gente está com 1h25 de live, com 300 pessoas ao vivo aqui. Eu acho que eu vou abrir os comentários para que a gente possa sentir um pouco o pessoal que está aí ao vivo. Fiquem à vontade para falar de onde vocês estão, que se quiser falar alguma coisa. Você quer concluir alguma coisa ou eu já posso abrir os comentários aqui, Marlon? Pode abrir. Vamos abrir aqui, ó. Então vamos pegar os comentários aqui. Estou abrindo os comentários para os nossos amigos que estão presentes aqui na nossa live. Vamos ver aqui, cadê o pessoal? Ó, Ronei, o Fer, Oliveiras está presente, ó. Igor Lacerda. Gostou da live, ó, ajuda. O pessoal parece que gostou. Morrinhos de Goiás, André está presente. Maravilhosa live, ó. Úrsula, muito legal. Gerson está presente. Neto, agora passou. André Melo. Ó, a Cristiane disse que adorou a live. O pessoal do interior de São Paulo, grande live, ó, Juliana. Ana Letícia, minha sócia no escritório de advocacia. Opa, de dar olha isso. Tinha que chamar todo mundo. Ó. Ó, a Renata, minha chefe, fala Renata, lá da Saraiva, está presente aqui. Comandante Renata. São Luís do Maranhão presente. Teresina no Piauí, olha que legal. Ó, a Jennifer baixou o aplicativo e mudamos. Já Opa, está legal. Melhor live de 2020. Ô, Soare, Obrigado. O Neto, meu amigo. Você conhece o Neto? Também? O Neto é um extraordinário, o que mais conhece sobre rede social, tecnologia, sem dúvida um grande responsável por ter ajudado o nosso professor, o grande professor Luiz Flávio Gomes, para ser eleito deputado federal. Né? Então, Netão, meu amigo, saudade de você e certamente do nosso amigo LFG, que faz falta, esse deputado que nos representava lá em Brasília. Netão, você conhece o Netão, então, Meu amigo, Neto, e me foi apresentado justamente pelo nosso querido e saudoso Luiz Flávio Gomes. Que falta ele faz, né? Que nos representava lá no parlamento, meu amigo. Se ele tivesse lá agora, ele estava ajudando demais nesses debates. Nossa. Com certeza. Olha lá, que baixou, mudamos também. Que legal. A Contagem está presente. Ó, muito, o Marlon, como sempre, bastante. Não consegui ler. Mas devia ser um elogio. Uma das melhores lives mesmo. O pessoal gostou bastante. Ó, da Ponta do Norte, no Paraná. Excelente live, professor Marlon. É de qual região do Brasil, Marlon? De qual região que você é, Marlon? Você é do Brasil, né? Mas... eu sou natural do Tocantins. Eu sou natural do Tocantins. Eu vivi muitos anos no Maranhão, onde eu fui juiz de direito. Quantos anos você foi juiz lá no Maranhão, Marlon? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Até 2016 pedi exoneração para poder ter mais liberdade de fala e estar aqui em lugares assim como você. Aqui, alguns diriam que você foi louco, mas... Né? Mas eu acho que... Ouvi isso demais. Eu imagino, mas eu acho que você fez bem porque está podendo ter essa liberdade de exposição maior. Né? Você tem muitas restrições que o próprio CNJ coloca na atuação nas redes sociais dos juízes, né? Sim, eu estava me sentindo muito preso já. E as decisões que saíram do CNJ sobre isso depois da minha saída ainda foram mais limitantes ainda. Então, há uma resolução muito firme aí, que não. A interpretação que eu fiz da resolução do CNJ sobre o uso de rede social por juiz, na minha visão, ela é tão densa que não permitiria que você estivesse aqui, se for levar ao pé da letra o que está ali naquela resolução do CNJ, que eu não me lembro o número, mas ela foi pesada ali, viu? Viva a democracia, vamos juntos, excelente escolha, o Frederico falou, parabéns pela live, top. Você tanta simplicidade, qual o inquérito 471, agora passou, live maravilhosa. Alguém pediu aí para você falar sobre os princípios que você citou, deixa eu até me recordar. Sim, eu citei dois.
Isso, que se foram da você pode. O disponibilidade pessoal queria anotar, o pessoal está anotando a live. da O caderninho, vamos lá. irretratabilidade ou do não repúdio. Foram os dois que eu citei que eu entendi Fala de novo. aplicáveis. Fala de novo, Marco. O princípio O da. princípio da disponibilidade e também eu citei o princípio da irretratabilidade ou não repúdio. Não são só esses dois princípios, mas eu entendo que esses dois são aplicáveis a esse tema das convenções digitais, por conta do fato de que nós precisamos deixar as provas da convenção disponíveis para que alguém eventualmente conteste, e também pelo fato de que o sistema a ser utilizado ele precisa vincular cada ato jurídico praticado na convenção a um autor em particular, que depois não poderá negar a sua autoria. É o chamado princípio da irretratabilidade ou não repúdio. Maravilha. Fundo partidário e fundo de financiamento da campanha, diferenciar. Bom, já fizemos a diferença. Um está preso na Constituição, outro na lei. Um visa especificamente eleição, né? financiar a vida partidária, que é o fundo partidário, e o fundo especial de financiamento de campanhas ele foi uma criação não constitucional, né, infraconstitucional de 2017, de 2015, com a finalidade de substituir aquele dinheiro da mamata que vinha das empreiteiras. Então ele é voltado para a campanha. Né? Aqui o pessoal pedindo para eu deixar salvo. Eu vou tentar, se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui, mas vou deixar salvo no IGTV, ele vai direto lá e depois eu vou baixar para que então a gente consiga postar. Eu vou tentar postar no meu canal do YouTube também. O Paulo e o Paulo do Tocantins aqui, que inclusive eu estou em Palmas. Você está em Palmas agora? Opa! E o Rodolfo, os dois escreveram para a gente escrever um artigo juntos. Bora escrever um dia desse uma coisa aí. Com certeza, uma honra, muito legal, muito bom mesmo. Mesclando esses temas de que a gente tanto trata, né? Não consegui anotar tudo. Luiz Alberto Barreto é meu sogro, doutor Barreto. Que bom ter você aqui. Saudade, doutor Barreto. Tá lá em Santos. Estou com saudade da terra aí, meu Deus. Vamos deixar salva a live, ó. A gente vai deixar salva a live aqui. Se Deus quiser, e você pode rever, né? São uma hora. Eu tô enrolando porque eu quero ver até onde vai o Instagram de deixar a gente aqui. 1h32, pô. Posso te fazer uma surpresa aqui, Pedro? Eu tenho aqui, tô acompanhando aqui. Qual surpresa? Posso te fazer uma surpresa? Claro, Eu disse que eu estou em Palmas, né? Eu não só estou em Palmas, como estou na casa de um amigo seu. Aguinaldo? Que é isso? Essa foi uma surpresa mesmo, pô. Aguinaldo Quintino, cara, que legal. Não acredito. Fala, Aguinaldo, meu amigo. Tudo bom aí? Um grande saudade, meu amigo. Não sabia. Essa foi uma surpresa que eu não estava esperando, pô. Na casa do Aguinaldo, pô. Que legal, muito bom. Um grande promotor da cultura jurídica, da cultura acadêmica no estado do Tocantins. Ele é o maior promotor da democracia do ensino jurídico e acadêmico de outras áreas aqui no estado. Somos grandes amigos que legal. Eu falei para ele, olha, vou participar de uma live com o Pedro e vou lá para sua casa. Vou participar da sua casa. Ele, venha, fica à vontade. Pô, então eu gostei porque eu parabenizar o Aguinaldo, porque a internet está maravilhosa aí, pô. O homem tá com a banda larga grande aí, pô. Tá. E saudade então daquela, hein, Aguinaldo? Quando estive aí, ele me levou para comer um peixe frito. E até hoje eu não esqueço o gosto daquele peixe. Hein, Aguinaldo? Coisa maravilhosa, meu amigo. Matheus pergunta se eu já fui no Provocações lá com o saudoso Abu Janra. E eu tive a honra de ser entrevistado por aquele grande artista, um grande ator. No dia que eu fui lá, Pedro, ele me disse que só tem dois atores no mundo, só havia 2 atores no mundo que declamavam uma poesia de Fernando Pessoa que ela na totalidade leva 1 hora para ser declamada. E ele tinha ela toda gravada na cabeça. Na cabeça? Meu amigo. E ele apresentava uma peça que era um monólogo baseado nessa poesia de Fernando Pessoa. Ele falou, somos eu e um artista português que fazemos isso. Meu amigo. Foi um grande cara. Aí o pessoal falando sobre o inquérito, eu recomendo, para quem quiser aprofundar a questão do inquérito, que vai ser julgado na semana que vem, que acesse o meu youtube.com/pedrolenza, que está lá salva a live com
o professor Renato Brasileiro. A gente discutiu bastante, a gente aprofundou, mas semana que vem vai ter o julgamento do Supremo e eu já estou sentindo que eles estão tentando salvar esse inquérito para manter no Supremo. O que, na minha visão, e do professor Renato, que a gente se manifestou, não encontra fundamento na Constituição. Mas nós vamos acompanhar isso tudo. A pergunta do concurseiro Dream, se você acha, Marlon, que os prazos vão ser modificados por conta da pandemia, eu já, salvo engano, já escutei, acho que foi o ministro Barroso, presidente do TSE, deixando claro que os prazos vão ser cumpridos. Se você vê algum risco, porque mudança de data de eleição implica em reforma constitucional, né? Sim. Como é que você vê isso aí? Eu acho que é complicado, né? Especialmente porque o TSE sinaliza o uso da tecnologia para que se possa cumprir os prazos, né? Qual a sua visão, Marlon? Artigo 29 da Constituição, eleição municipal, inciso 1º, mandato com duração de 4 anos. Então tem que ter eleição esse ano para cumprir a Constituição. Perfeito. E o inciso 2º, eleições no primeiro e no último domingo de outubro. Então tem que mudar a Constituição. Não há nenhum movimento ainda nesse sentido, de fazer concretamente, mas há muitos debates. Mas eu não vejo outra forma. Na minha visão, não tem como fazer um puxadinho e fazer uma resolução do TSE. Não tem como. Não. Se quiserem mudar, e eles conseguem mudar, se quiserem aprovar uma PEC, eles aprovam. Do dia para a noite, abre e fecha, do jeito que eles fazem, o que eu não concordo, mas eles fazem essa aprovação. Mas, sem dúvida, você precisa de uma emenda à Constituição que mude o prazo. Primeiro que você vai entrar na questão de mandato, né? Você passar de 4 anos vai ser um problema muito complicado, né? Uma emenda pontual para essa questão específica da pandemia, mas sem emenda é inaceitável, né? E nós não tem como. Não vejo como. Mas eu ainda acredito, ainda não há uma discussão sobre isso, né? Ainda estamos dentro do prazo, não foi deliberado. Eu acredito que. Aí, ó, falar que a DI 63, escreve de novo, 63 alguma coisa, manteve os prazos. Eu não estava nem sabendo disso, alguém colocou aí que o Supremo decidiu recentemente manter os prazos, mas ele fez isso por quê? Porque a Constituição não foi alterada, né? Então, não quer dizer que não possa mudar. Hoje mesmo, no TSE, no julgamento acho que ainda é hoje, né? Não sei se já é ontem. Depende aonde estamos. Né? Ainda agora alguém perguntou assim, vocês têm noção do horário? Cara, porque para mim aqui nos Estados Unidos ainda 22h46. Palmas, o fato é que 23h46, né? Isso. O fato é que ontem, aliás, hoje, o TSE também afirmou que os prazos estão mantidos. Mas o Supremo e o TSE têm falado isso porque não foram mudados os marcos legais. Ora, a lei eleitoral estabelece vários prazos, como, por exemplo, o prazo das convenções, e a Constituição estabelece data de eleição. Então, enquanto não houver mudança congressual sobre essas matérias, a Justiça Eleitoral não pode fazer. Aí, o pessoal falando, a DI 6359, então estão trazendo informação para nós. Marlon, colocam aqui, deixa eu até abrir aqui, se aparece alguma, 6359, estou fazendo uma pesquisa rápida. A DI foi julgada no dia 14 de maio e a DI 6359, queria agradecer o pessoal e deixou claro o seguinte aqui, ó. O plenário do Supremo referendou nesta quinta-feira o indeferimento do pedido de liminar na ADI 6359, relatora ministra Rosa Weber, em que o PP requeria suspensão por 30 dias do prazo para filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização para as eleições de 2020, encerrado em 4/4. Você perdeu o prazo, queriam reabrir o prazo. Em sessão realizada em videoconferência, a maioria dos ministros entendeu que mesmo diante da pandemia deve ser mantida a validade das normas que estabelecem prazos eleitorais sob pena de violação do princípio democrático e da soberania popular. É como se o Supremo estivesse legislando, concordo, e, portanto, perfeito esse entendimento. Não poderia fazer isso. Fazer diferente. Houve mais um questionamento aqui no nosso chat, se a eventual mudança por emenda violaria o artigo 16 da Constituição que você falou, da regra da anualidade eleitoral. Eu acho que em março nós chegamos a falar sobre isso, né? Por mais que você altere, né? Primeiro ponto, você pode discutir se isso é processo eleitoral ou não, né? Porque o texto, deixa eu até
rever aqui o artigo 16. Deixa eu ler para os nossos amigos aqui. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da publicação, não se aplicando às eleições que ocorram até um ano da sua vigência. Então você fala aqui em processo eleitoral. Primeiro se falaria... Ó, o pessoal falando PEC 1920 prorroga mandato. Primeiro se falaria em processo eleitoral. E mesmo que se entenda como processo eleitoral, eu já cheguei, até acho que naquela live de março eu trouxe essa ideia de porque estamos diante de uma regra, isso não é princípio. A definição de mandato, de prazo, é regra, não é princípio. Princípio pode ser ponderado. Então a gente lança aqui a ideia de uma derrotabilidade de regra à luz de outros dispositivos da Constituição, porque não é um princípio, é a regra da anualidade eleitoral com as regras previstas na Constituição. Então não daria para se pensar uma ideia de derrotabilidade de regra dentro de um conceito ampliado aqui. Mas eu não vejo problema nenhum em si, dependendo do momento, da gravidade que o país vem sinalizando, infelizmente, né, estão sinalizando que o Brasil talvez seja o país, o número 1 de mortes, passando inclusive o que se vê nos Estados Unidos, um número impressionante de mortes e de contaminados, mas estão já vislumbrando isso para o Brasil, mas dependendo, eu não vejo problema de violação ao artigo 16 aqui. Qual a sua visão, Marlon? Também não vejo. Há vários outros elementos constitucionais, inclusive o direito à saúde, à vida, ajudam a repensar, porque, como você mesmo disse, não é absoluto esse dispositivo, ele não pode ser oponível a toda e qualquer circunstância, e a prova disso é que o Supremo Tribunal Federal mesmo, mais de uma vez, já afastou o artigo 16, Exato. Considerando aspectos muito menos relevantes do que os que estão acontecendo agora. Eu queria só comentar aqui rapidamente que o perfil aqui, Proativos, vou aproveitar para responder. Claro. Ele falou, divulgue seu Insta, doutor. Eu falei, o meu é Marlon Reis ADV. Tá bem aí em cima. Nodir Santos perguntou qual é o nome do artigo publicado no domingo, no Jota. Vai ser, o nome do artigo é o Twitter viola direito à liberdade de expressão política. É o título do artigo. Vai sair no domingo no Jota. Esse artigo é aquele que você me mandou? Não, é o que eu falei há pouco, que vai ser publicado no domingo. No domingo, perfeito. Então vamos acompanhar no Jota esse tema extremamente importante aí. Olha, muito bom, viu? Eu queria, então, acho que o Twitter não derrubou a gente, mas eu não vou continuar testando o Twitter, não. O Twitter não vamos abusar. O Instagram, né? Quase 2 horas aqui. Vamos ver se a gente consegue salvar. Marlon, então, queria, ainda com 250 pessoas aqui, aí está o seu Instagram, inclusive lá no meu Instagram, o @PedroLenza, eu postei já, marquei o Marlon também. Quem tem acesso ao meu, dá uma olhada lá, acompanhar o Marlon na rede social. E queria agradecer, Marlon. Eu acho que comemoramos são 10 anos da Lei da Ficha Limpa hoje, com uma live em grande estilo, com a decisão do TSE inédita, e agradecer, né, você ter aceito. Eu te mandei a mensagem ontem, você aceitou para hoje, e com tantos compromissos, foi uma grande honra, Marlon. Muito obrigado aí, a melhor live do Brasil. O pessoal adorou, eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz com a presença de tantos amigos aí. A minha chefe Renata está presente, Aguinaldo, Netão, todo mundo aí do Brasil, todo presente, e realmente é o meu objetivo de democratização do ensino, de levar o ensino para todo o Brasil, de contribuir de uma maneira ou de outra nesses momentos difíceis da pandemia. Marlon, eu queria só fazer um registro aqui, também de presença. De quem? Vamos lá. Do Célio Studart, o deputado federal que encabeçou a consulta que acaba que permite as convenções virtuais. Ele está aqui entre nós. E acabou de comentar aqui 2 grandes ídolos. Ele é um grande fã seu. O deputado federal Célio Studart, lá do Ceará. Ele tem um trabalho muito importante na causa de proteção dos animais, não é isso? Muito, ele faz um trabalho belíssimo. Parabenizar sua excelência aí, e realmente sensacional aí esse trabalho que é feito
por sua excelência. Muito obrigado aí pela presença. Amigos, olha, que legal. Marlon, então é isso. Você quer deixar falar mais alguma coisa ou vamos encerrando? Porque acho que a gente não pode ir chegando em 2 horas de live aqui. Né? Não, tá tranquilo. Que legal, gente. Então, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Vamos deixar salvo, acompanhe. Vou tentar disponibilizar para que a gente possa publicar, postar lá no youtube.com/Pedro Lenza. E aproveitar, né, já que a Renata, minha chefe, está aí, aqueles que têm interesse na última edição do meu livro, essa semana a Amazon está fazendo um descontão que vale a pena acompanhar, né? A amazon.com.br/Pedro Lenza. Então aproveitem aí o desconto. O livro desde ontem está como o número 1 mais vendido de todos os livros de direito, até mais que o Vademécum, que me deixa muito feliz, né? E estimula esse trabalho de uma vida. São 20 anos que a gente luta aí, né? Para democratizar o ensino, para ajudar por meio da educação a transformar a vida das pessoas. Marlon, muito obrigado. Então, é isso, amigos. Vou salvar aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para conseguir deixar salvo. E a gente se vê no próximo encontro. Marlon, valeu, meu amigo. Obrigado. Boa noite. Tamo junto. Grande abraço. Obrigado. A todos valeu. e todas também.